Olá, tudo bem? Nós estamos aqui agora com o nosso segundo vídeo, continuando a falar sobre a caderneta da criança. A caderneta da criança, que não é só caderneta de vacinação, ela é uma caderneta que contém todos os dados importantes para o crescimento e desenvolvimento da criança do 0 até os 9 anos de idade. Tem o vídeo 1 já, que nós abordamos, falando sobre o que é que contém nessa caderneta, e agora nós vamos continuar daqui para frente, depois da vinheta. Voltando então aqui a falar da nossa caderneta da criança, vamos falar agora sobre o que é avaliado na primeira consulta da criança, o que é colocado aqui de avaliação pela equipe multidisciplinar que está recebendo e avaliando essa criança. É colocado, o que se avalia então na primeira consulta? Consultas para ambos, a mãe e o bebê, esse recém-nascido, né? Estimulando a presença do pai sempre que possível, apoio ao aleitamento materno, imunização, coleta de sangue para o teste do pezinho. Não foi isso que eu disse? Eu falei no vídeo anterior que a primeira consulta ela é mais ou menos em torno de 5 dias de vida do bebê, porque já aproveita para fazer o teste do pezinho. E aí vai falar sobre as vacinas desse bebê e também observar como que está a amamentação. Eu não disse que os dados da caderneta da criança são importantes para quem também é consultor em amamentação? Então, é onde é observado como que está o aleitamento. E a partir dessa observação de tudo que é anotado aqui, você pode pedir, quando você for na casa dessa família que você está acompanhando no aleitamento materno, pedir para dar uma olhada nas anotações da caderneta de vacina. Aí é anotado também os exames de triagem neonatal. Quais são esses exames? Como que são esses exames? O teste do reflexo vermelho, que é conhecido como teste do olhinho, que é realizado ainda na maternidade. A triagem de cardiologia, que é o teste do coraçãozinho, né? E é realizado também na maternidade. A triagem auditiva, que é o teste da orelhinha, preferencialmente é feito na maternidade, mas se não, até 1 mês de vida da criança tem que ser feito. A triagem biológica, que é chamada de teste do pezinho, ele deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida desse bebê. Em geral, é lá na unidade básica de saúde, ou se for no particular, também tem alguns laboratórios que vão até em casa para estar coletando esses exames. O outro teste que é muito importante, que eu falei que aqui na minha cidade tem, mas se na sua cidade não tem, que você deve procurar, é o teste da linguinha. Ele é muito importante para avaliar como que tá as alterações dos freios orais desse bebê, não em relação só à amamentação, não. Tem que ser avaliado também, porque no futuro esse bebê vai ter dificuldade na fala, essa criança, né? Na mastigação também, na fase da introdução alimentar. Também tem acompanhamento odontológico da criança aqui na caderneta. E uma coisa muito interessante e curiosa, que olha só, até os 2 anos de idade, a criança ela é medida na horizontal. Você já reparou? Que coloca uma reguinha lá que mede ela na horizontal? Pois é, até os 2 anos de idade. E aí é chamado de comprimento. Qual que é o comprimento dessa criança? Depois dos 2 anos de idade, ela já é medida em pé e não se chama mais comprimento, passa a se chamar altura. E uma outra coisa também, se essa criança que ainda não tem 2 anos de idade for pesada em pé, tem uma variação nessa medida de 0,7 centímetros. Então, se essa criança menor de 2 anos for medida em pé, aliás, isso, a criança menor de 2 anos for medida em pé, ela deve acrescentar 0,7 centímetros naquela medida dela. E o contrário, se a criança que tem mais de 2 anos for medida deitada, tem que diminuir 0,7 centímetros da sua medida. É uma curiosidade, é importante saber disso para que seja colocada, para que a criança seja medida de forma adequada e para que essa informação também seja colocada de forma adequada na caderneta. Então, eu falei para vocês no início aqui, né, que o desenvolvimento da criança, ele é observado como desenvolvimento físico, desenvolvimento psicossocial e desenvolvimento cognitivo. O que nós temos que observar sempre? Toda vez que tiver uma consulta, olhe o desenvolvimento dessa criança. Por quê? Através dos dados que tem aqui, você sabe se essa criança ganhou peso de forma adequada, se essa criança está num nível próximo de sobrepeso ou está de sobrepeso, se ela está com baixo peso, se ela pode estar apresentando desnutrição.
Alguém que acompanha o crescimento da criança, mesmo que você olhe, você vai falar assim, eu vou olhar aqui o peso hoje, não, tá dentro dos padrões da normalidade. Mas mesmo que esteja dentro dos padrões da normalidade, às vezes ela apresentou uma queda no ganho de peso diferente dos meses anteriores. E aí você vai perguntar, mas o que está acontecendo? Geralmente isso acontece quando a criança está com 6 meses de idade e ocorre a introdução alimentar. Por quê? Nem sempre a criança come o suficiente. E se você, profissional da saúde, não orientar a mãe de forma adequada, com a amamentação e a introdução alimentar, isso pode fazer com que essa criança perca peso. Ou ela pode até ganhar, mas não no ritmo que ela vinha ganhando nos primeiros meses de vida. Então essa criança às vezes estava num score um pouco mais alto, baixou um pouquinho, mas continua dentro dos padrões da normalidade, porque o score, ele é assim, né? Ele é um espaço, não é uma linha reta, ele é um espaço. Então a criança pode estar dentro desse espaço aqui. Então vamos dizer que até o 6º mês de vida, ela veio aqui mais na parte limite superior aqui, né? E aí ela ganhou menos peso, veio aqui um pouquinho mais para baixo. Ela tá dentro do score normal? Tá, mas ela teve uma queda. Por quê? O que a gente vê muito acontecer? A mãe entra com a introdução alimentar, a criança come pouco, mas a mãe às vezes não é bem orientada e acha que a criança não tem que mamar ou tem que mamar poucas vezes. A criança ainda tem que ter nessa idade a amamentação como sua fonte principal de alimento. O leite materno ainda é o alimento principal da criança, ele só é acrescentado do alimento sólido. Qual que é a orientação da Organização Mundial da Saúde? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e complementado com alimentação saudável até os 2 anos ou mais. Então, a principal fonte de alimento daquela criança não vai ser a alimentação sólida, vai ser o leite materno complementado com essa alimentação. E eu já vi casos onde a mãe dava mamar só uma vez e tentava dar comida, a criança não alimentava direito. Ela continuava dentro do padrão de crescimento porque ela já tinha um peso bom, mas ela caiu porque a alimentação não estava de forma adequada. Ela vai continuar amamentando, existe um guia também, que é muito importante que você que é profissional da saúde conheça, que é o guia de alimentação da criança, do bebê e da criança até 2 anos de idade. Existe, pode procurar na internet esse guia, existe também um programa que se chama Amamenta e Alimenta Brasil, que fala da amamentação e da introdução alimentar dessa criança até os 2 anos de idade. Então, é importante conhecer a tabela e acompanhar o crescimento dessa criança, porque quando você acompanha o crescimento dela, você tem condições de observar quando tiver esse desnível e interferir. Orientar de forma adequada. A amamentação e introdução, complementação com a dietinha sólida. Como que essa criança vai ter essa alimentação, o que a mãe pode oferecer, tudo faz parte da competência dos profissionais da equipe multidisciplinar que estão acompanhando essa criança. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a caderneta da criança. Se tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, eu vou ter o prazer de responder. E se você é um profissional que faz uso e que teve ou que percebeu alguma alteração da criança que você estava atendendo pelas informações que foram muito bem colocadas nessa caderneta, muito bem preenchida, que te ajudou na sua intervenção, conta aí pra gente a sua experiência também. Não perca o primeiro vídeo ele foi um pouquinho mais longo, nós falamos um pouco mais de quase tudo da caderneta, né? E nesse segundo já foi só mais a partezinha final mesmo, só pra gente concluir esses vídeos falando sobre, então, a caderneta da criança. Essa caderneta aqui de 2019, caderneta da menina, a caderneta do menino é verdinha, e tem a versão já mais atualizada 2021, que eu falei que ela veio ainda com avaliação precoce para suspeita diagnóstico do espectro autista. Então, a caderneta é um instrumento que deve ser aproveitado por todos que estão envolvidos no crescimento e desenvolvimento da criança, profissionais da equipe multidisciplinar, pais e cuidadores que vão ficar com essa criança quando ela tiver, às vezes, né, depois que os pais voltarem a trabalhar, ou por algum outro motivo essa criança não tem os pais, mas tem os cuidadores, todos têm que estar muito bem informados de tudo que tem nessa caderneta. Pega a caderneta, dá uma lida aí, ó, pode olhar na internet. Se você é profissional e não tem acesso a ela, procura na internet que tem PDF para você baixar, dá uma lida no material. Se você ainda está gestante e quer conhecer também, já vai, aproveita que você ainda está gestante, corre lá, dá uma lida no material. Daí na próxima consulta você pode até tirar alguma dúvida que você tiver adquirido durante a leitura do material. Não se esqueça, se você ainda não curtiu o nosso canal, não se inscreveu,
inscreveu, se inscreve aí, curte, ativa o sininho para ajudar o nosso canal a crescer e poder trazer mais conteúdos como esses para vocês.